Olá, muito bom dia para você. Já estamos chegando com mais um AgroBand. Preparamos muitas informações sobre o agronegócio do país. Confira! A segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa já começou e mais de 160 milhões de animais no país devem ser vacinados. Nesta fase, bovinos e bubalinos de todas as idades devem receber o imunizante. As exportações de carne bovina no Brasil geraram uma receita de mais de US$ 1 bilhão em outubro. O atual cenário político e econômico do Brasil e do exterior foi debatido por especialistas em crédito rural no último dia 8 em São Paulo. No quadro Receita da Roça, você vai aprender um salgado super gostoso que dá para aproveitar aquela mandioca que sobrou do churrasco. E claro, tem música sertaneja raiz no nosso quadro Moda de Viola. É que a viola fala alto no meu peito, mano, e toda mágoa é um mistério fora desse plano. A segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa já começou e mais de 160 milhões de animais devem ser imunizados. Nesta fase, bovinos e bubalinos de todas as idades devem receber a vacina. Cerca de 161 milhões de bois, vacas e búfalos devem ser vacinados contra a febre aftosa até o dia 30 de novembro. A segunda etapa da campanha de vacinação, que começou no dia 1º deste mês, integra bovinos e bubalinos de todas as idades. Todos os produtores rurais que possuem bovinos e bubalinos devem adquirir a vacina contra a febre aftosa nas revendas autorizadas, vacinar o rebanho e tem até o dia 7 de dezembro para declarar a vacina junto à Defesa Agropecuária. Caso isso não aconteça, o produtor se descuide, incidirá uma autuação no valor de 5 FESP por cabeça. Júnior é pecuarista e conta que opta por vacinar o gado no começo da fase, assim que as vacinas ficam disponíveis. É muito importante que todos os pecuaristas já se organizem e vacinem os seus animais logo nos primeiros dias, porque aí você já fica apto a comercializar os seus animais, você ajuda na campanha, porque ela vai ser mais rápido, mais ágil. Então é muito importante. Assim como outros pecuaristas, ele espera que logo a imunização não seja mais necessária. O Estado de São Paulo também pleiteia aí o seu status livre de febre aftosa para que no futuro próximo a gente já consiga parar de fazer a vacina, certo? Uma vez que já há mais de 30 anos que não tem nenhum caso da doença no nosso estado. A febre aftosa gera preocupação mundial por se espalhar rapidamente entre os rebanhos. Mas graças à campanha de vacinação, o Brasil segue sem casos da doença desde 2006. Ela é uma doença de muita importância econômica. O embargo econômico que o país sofreria frente a um foco de febre aftosa é inquantificável. Então, a febre aftosa, como ela é uma doença de alto contágio, muito contagiosa mesmo, todos os esforços são para realmente mitigar a possibilidade do foco. A diretora da Defesa Agropecuária ainda esclarece sobre o processo de retirada da vacinação obrigatória, que deve ocorrer no próximo ano. O resultado do último inquérito, realizado há pouco tempo aqui pela Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, foi muito satisfatório. Mas a gente tem que lembrar que quem retira a vacinação é o Ministério da Agricultura, chancelado pela Organização Internacional de Epizootias. Então, nós estamos em franco processo de esforços para retirar, para alcançar os índices necessários para a retirada da vacinação. O atual cenário político e econômico do Brasil e também do exterior foi debatido por especialistas em crédito rural no último dia 8 em São Paulo. As incertezas são muitas: dólar, futuro dos insumos, conflito no leste europeu e agora as eleições presidenciais.
Neste evento, especialistas e agentes do setor discutem formas de entender o futuro do crédito agrícola nacional. Eu acho que o setor não está otimista, mas nós estamos acostumados a trabalhar em climas de incerteza. Esse é o nosso terreno. O que a gente não pode ter é um clima de incerteza jurídica. E aí essa é a preocupação do setor de como vão ficar determinadas questões. Mas com relação a crédito e financiamento, acho que a gente está bem pautado aí nisso. Nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente agora que a gente tem aí uma troca de governo de 2022 para 2023, e aí os investidores, enfim, estamos com uma insegurança jurídica em vista, então, né, por conta de uma mudança, então é importantíssimo a gente discutir o que vai acontecer de agora em diante, a partir de 2023, o que vai acontecer com o crédito, se vai ser liberado mais no plano safra, se não vai ser, como que os produtores vão ser atendidos e como que as empresas que concedem crédito vão ter segurança para emprestar esse dinheiro para o produtor e realmente fazer a nossa economia girar e o PIB subir e realmente o agro ser aí uma grande potência no mundo como ele é, o nosso agro brasileiro. Dentro da política, as expectativas estão voltadas à transição de governo. Os especialistas temem mudanças que possam trazer insegurança jurídica e defendem mais crédito para o agronegócio. Mas o governo assegura que o crédito agrícola é uma política de Estado. Agora nós temos uma novidade, que é o crédito privado. Nós turbinamos bastante o funding privado para o agro, mas na mesma esteira, no mercado de capitais e com esse jeitão mais de política de Estado. Por isso a gente entende que vai haver continuidade. O futuro é desafiador, mas o agro não pode parar. Por isso é importante encontrar soluções eficientes. Odemar é consultor de crédito e veio de Goiânia para participar do encontro. Ele enxerga com otimismo as oportunidades do setor. Então, a gente tem mudanças positivas, igual a nova mudança que a gente teve na CPR. A gente tem mudanças positivas quanto a vistorias, a tecnologias muito importantes do mercado. Então, eu vejo isso como muito produtivo. É um desafio perante ao cenário econômico, ao cenário do país que a gente vive. Só que a gente tem ao outro lado algumas coisas que vão complementar e dar valor a isso no futuro. Colocamos para ponderar aqui, a única e maior preocupação que tem no campo é em relação à segurança jurídica. Todos que tomam crédito querem ter segurança que vai até a ponta final no produtor que vai produzir e ele vai conseguir pagar por isso que ele consumiu. Integrantes do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp se reuniram na capital paulista. O objetivo foi discutir sobre o novo governo e as expectativas do setor. Esta foi a primeira reunião do COSAG, Conselho Superior do Agronegócio, após o segundo turno das eleições. O encontro teve a participação de integrantes do Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política, presidido pelo ex-presidente da República, Michel Temer. Os conselhos fazem parte da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O cientista político Murilo de Aragão participou da reunião de forma online. Ele disse que o agronegócio terá o desafio de reconstruir o diálogo com o novo governo. Mas, diferentemente de 2003, ano do primeiro mandato de Lula, hoje a bancada agropecuária no Congresso é forte e articulada. E por causa desta força, é pouco provável que ocorram retrocessos. O agro deve ser usado como política de relações internacionais, porque o agro brasileiro foi quem minimizou os efeitos da pandemia em muitos países pobres que não tinham alimentos para serem comprados. Então, eu acho que quando se busca a eliminação da pobreza em alguns países, o alimento é fundamental. Enquanto que o novo governo vai conversar com o agro, tenho absoluta convicção de que não haverá radicalizações, precisamente por esta premissa que levantei, né? Ou seja, o agro é fundamental para a governabilidade, porque é ele quem exporta muito e, portanto, muitas vezes segura o PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro. Acho que diálogo haverá, não há dúvida nenhuma. Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agropecuária, que participou de forma online, disse que está tranquilo em relação a 2023. Ele acredita que o novo governo não vai poder atuar de forma radical. Muitos na reunião concordaram. O Brasil é uma solução
né, para esse problema da segurança alimentar, segurança energética, as mudanças climáticas. Nenhum governo consciente ou inteligente vai dar um tiro no pé, vai atingir o agronegócio de maneira negativa. Então, vamos resolver os temas que estão aí pendurados, né? A questão da sustentabilidade, a questão da propriedade privada, o direito constitucional da propriedade privada, são temas que estão pendurados e têm que ser compreendidos pelo novo governo, porque se não forem compreendidos, vai dar um tiro no pé e o Brasil perde um momento na história da humanidade espetacular para nós. Hora de conferir como ficam as temperaturas para a próxima semana, os detalhes na nossa previsão do tempo. Araçatuba registra mínimas entre 20 e 24 graus e máximas entre 28 e 33 graus. Em Bauru, as temperaturas chegam aos 18 graus de mínima e a máxima de 30 graus. Marília registra entre 17 e 31 graus. Em Presidente Prudente, as mínimas variam entre 19 e 25 graus e as máximas variam entre 30 e 35 graus. Em Rio Preto, a temperatura mínima registrada será de 20 graus e a máxima de 32. Em Americana, faz entre 18 e 30 graus. Campinas tem mínimas entre 18 e 21 graus e máximas entre 26 e 29 graus. Em Paulínia, os termômetros registram 18 de mínima e 31 de máxima. Em Valinhos, faz entre 18 e 29 graus. O AgroBand faz uma pausa bem rapidinha, dá tempo de pegar um cafezinho, mas antes dá aquela conferida nas cotações agropecuárias. A arroba do boi gordo foi cotada em Araçatuba e Barretos a R$ 265. A arroba da carne suína foi cotada no estado de São Paulo a R$ 132,50. O quilo do frango vivo foi cotado em São Paulo a R$ 5,50. O litro do leite foi cotado em Avaré a R$ 2,56 e em Campinas a R$ 2,22. A caixa com 30 dúzias de ovos brancos foi cotada em Araçatuba e Presidente Prudente a R$ 150. A saca de 50 quilos do açúcar foi cotada em Ribeirão Preto a R$ 128,78 e em Santos a R$ 126,81. A AgroBand já está de volta para falar que o índice CEAGESP subiu mais de 5% em outubro. No mês passado, o clima frio e as chuvas nas principais regiões produtoras reduziu a oferta de frutas e legumes. O índice de preços da CEAGESP encerrou outubro com alta de 5,3% em relação a setembro. No período, o setor de frutas liderou a alta dos preços com crescimento de 6,6%. Em contrapartida, o setor de verduras teve redução de preços de 3,2%. De acordo com a CEAGESP, os bloqueios nas estradas após o segundo turno já atingiram o valor de alguns hortifrutigranjeiros em novembro, sendo os preços de alguns legumes e das hortaliças folhosas ainda impactados pelas manifestações nas rodovias. As receitas de exportação de carne bovina no Brasil geraram mais de $1 bilhão em outubro. O resultado obtido é 126% maior que o de outubro de 2021, quando as vendas para a China estavam suspensas. Os embarques para o exterior somaram mais de $1 bilhão no mês passado, o que representou um volume total de 234 mil toneladas exportadas. No acumulado de 2022, as exportações cresceram 42% em comparação com os 10 primeiros meses de 2021 e 23% em volume. No período, os maiores compradores do produto brasileiro foram China, Estados Unidos e o Egito. Hora boa aqui do nosso programa, hora do quadro Receita da Roça. E o que será que a Liliana Ramos de Bauru preparou para a gente hoje?
2 ingredientes e o tempero que você tiver em casa, e você tem um salgado feito de mandioca com frango. Pode usar inclusive aquela mandioca que sobrou do churrasco do final de semana. Começa temperando o frango cozido e desfiado. Eu usei chimichurri e um pouco de sal e adiciona a mandioca já amassadinha. Mistura bem até chegar nessa textura. Se quiser deixar em pedacinhos é bom. Coloca numa assadeira untada, pode fazer bolinhas. Eu salpiquei gergelim torrado, mas é opcional. Pode colocar linhaça também. Leva para o forno alto até ficar tostadinho assim. Se quiser, na metade do tempo, vira para ele fazer essa casquinha, que fica uma delícia. Pode congelar, legal para comer no café da manhã e também de lanche da tarde. Beijo! Tem um recado importante para você. O Cicobi Paulista ajuda o produtor rural a chegar mais longe. A cooperativa tem soluções exclusivas para custear e comercializar produções agrícolas e pecuárias. O Cicobi Paulista tem todos os serviços financeiros que um produtor rural precisa. Crédito específico para o agro, de recursos próprios, repasses do Plano Safra, BNDES, fundos constitucionais e muito mais. Além disso, você pode ter conta corrente com condições especiais que só uma cooperativa de crédito tem, porque o Cicobi Paulista é mais que um banco. Aqui, quem é cooperado é dono. Quer saber mais? Então entre no site cicobipaulista.com.br ou abra sua conta pelo app Cicobi, usando o código 4446. Você está prosperando ou precisando de uma ajudinha financeira para crescer? Conte com o Cicobi Paulista. A saca do café foi cotada em Franca a R$ 950. A saca da soja foi cotada em Assis a R$ 169 e em Avaré a R$ 175. A saca do milho seco foi cotada em Assis a R$ 75 e em Avaré a R$ 80. A saca do feijão carioca foi cotada em Barretos a R$ 300. A tonelada da mandioca a granel foi cotada em Assis a R$ 1.056 e em Ourinhos a R$ 1.122. A cana-de-açúcar fechou campo a R$ 128,42 e esteira a R$ 143,45.